Hoje nós vamos ler e meditar nos Salmos 87 e 88, são salmos dos filhos de Coré. Salmo 87, versículo 1 diz: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. É um texto que está falando sobre a Nova Jerusalém e as suas 12 portas. Deus ama mais a Sião, as 12 portas da Nova Jerusalém, do que as habitações de Jacó. Deus está em todos os lugares, Deus habita em todos os lugares, Deus ouve todas as orações, mas há lugares em que Ele ama estar. Ele habita no meio dos louvores, Ele ama estar. E há lugares que Ele se manifesta de formas diferentes. A palavra diz que todo lugar, toda casa, construída, edificada ao Senhor e ungida ao Senhor, Ele ouviria e responderia. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Deus ama cada casa de Jacó. Deus ama cada habitação. Se nós convidarmos o Senhor, Ele entrará em nossa casa, em nossa habitação. Se nós o adorarmos, Ele virá. Ele ouve a nossa oração, mas há lugares em que Ele ama. E um lugar que o Senhor ama é a sua casa, casa de oração. Um lugar que o Senhor ama é a Nova Jerusalém, e diz que há 12 portas. Versículo 3, coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Nós não estamos falando de uma cidade qualquer. Não estamos falando de uma cidade qualquer, terrena, Jerusalém. Nós estamos falando da Nova Jerusalém que vai descer dos céus. O texto diz: o seu fundamento está nos montes santos. Há lugares que são santos, que são do Senhor. E há lugares que o Senhor se manifesta. O Senhor ama as portas de Sião, da Nova Jerusalém, mais do que todas as habitações de Jacó. Tem lugares santos e tem lugares que o Senhor ama. O Senhor está em todos os lugares. Ele ouve toda a oração, mas há orações feitas neste lugar que Ele ouve e Ele se apressa em responder. Versículo 3, coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Não é a Nova Jerusalém que nós estamos falando? É a Nova Jerusalém, não é a Jerusalém do rei Davi. É a Nova Jerusalém de Deus. Não é uma cidade terrena, é uma cidade celestial que irá descer. E nós iremos habitar nela. Versículo 4. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. Está falando de povos e nações, de pessoas de todos os povos e nações que conheceram o Senhor e que nasceram de novo, e que entrarão por essas portas, e junto com o Senhor cearão. Versículo 5, e de Sião se dirá: este é aquele homem, nasceram ali. E de Sião se dirá: este é aquele homem, nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Há um livro que é chamado o Livro da Vida, que tudo que nós fazemos é registrado ali. E nesse salmo dos filhos de Coré, eles estão cantando e salmodiando de forma profética e messiânica os dias que estão por vir. Dias que estão por vir, falando de Jesus Cristo, o seu reino milenar, em que ele reinará 1000 anos sobre essa terra
e a nova Jerusalém estará em cima da Jerusalém. Ela estará nos ares, nos céus. Os olhos verão, todo olho verá, e ele vai reinar na Jerusalém terrestre e na Jerusalém celestial. E ele está falando de pessoas de todos os povos e nações que nasceram de novo, que entrarão por essas portas naturais e espirituais. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim os cantores, como os tocadores de instrumentos, estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. É um salmo profético que fala dos dias que nós estamos para viver, a segunda vinda do Senhor, em que haverá uma Jerusalém terrestre e uma Jerusalém celestial. 1000 anos o Senhor reinará e nós poderemos entrar pelas portas da Jerusalém terrestre, subir a Jerusalém celestial, poderemos comer, beber, descer e viver o melhor dessa terra e governar com o Senhor depois de 1000 anos. O Senhor queimará, purificará a terra com fogo, porque a terra está como entesourada, esperando o fogo. E o Senhor vai queimar a terra e viveremos eternamente. E aí haverá uma terra santa e a nova Jerusalém celeste descerá, não só sobre os montes santos, mas sobre toda a terra, e governaremos. É um salmo dos filhos de Coré, um salmo profético, messiânico, que fala dos 1000 anos e da eternidade, que fala dos montes santos, de todos os povos e nações que creram e foram salvos e governarão com o Senhor durante 1000 anos e depois pela eternidade. Não tem como nós lermos os salmos, meditarmos e não sermos cheios do Espírito Santo, porque não são músicas qualquer, não são músicas de um tempo e para uma geração, são salmos, cânticos, adorações que nos fazem sermos cheios do Espírito de Deus, de transbordarmos, sermos batizados no Espírito e no fogo, porque é a palavra de Deus, são louvores que falam de Deus, são cânticos de adoração, e é isso que nós precisamos ler, meditar, salmodiar, é sobre isso que nós precisamos testemunhar. A segunda vinda do Senhor está próxima. É sobre isso que nós precisamos conversar. Essas são as boas novas. Quando Jesus veio pela primeira vez, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o seu povo estava perseguido e cativo. Tinha sido dominado por Roma, mas o Senhor veio por causa do pecador, para nos salvar, para nos libertar, para que pudéssemos governar com Ele. E Ele voltará para a sua igreja gloriosa e vencedora, para que possamos governar com Ele. Estamos muito próximos desses dias. Praticamente todas as profecias se cumpriram e esperamos apenas algumas. E você, eu e nós como igreja não podemos perder tempo. Não podemos falar de outras coisas. Como Efésios diz, não seja cheio do vinho da contenda. Não entre em contendas. Quantas pessoas buscam o vinho da contenda e se alegram em discussões, em contendas e em escândalos? Quantas pessoas esses dias estão falando de escândalos? Estão falando como loucos. Mas não é sobre isso que nós devemos falar. Não devemos perder tempo, porque o tempo está próximo. Não beba do vinho da contenda. Não se assente na roda dos escarnecedores. Ele diz, não beba do vinho da contenda, que gera divisão e rebelião. Quanta divisão e rebelião esses dias.
Quantas pessoas bebendo desse vinho, do vinho da contenda, e gerando divisão e escândalo. O escândalo vem, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Em Apocalipse ainda diz do vinho da prostituta, do vinho da religiosidade. Não beba do vinho da contenda e nem do vinho da prostituta, da religiosidade. Mas ele diz, beba do vinho do Espírito. Se alegre no Espírito. Seja cheio do Espírito de Deus, do vinho do Espírito, que é santo, que é bom e que traz alegria. Temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. E ali em Efésios, ele nos instrui, não beba do vinho da contenda, beba do vinho do Espírito. Um é impuro e leva ao pecado e à rebelião. O outro é santo e traz crescimento, amadurecimento e alegria. E ele nos instrui. Como eu bebo? Como eu bebo do vinho do Espírito? Como eu sou cheio do Espírito? E ali em Efésios está registrado, cantando, salmodiando, adorando, testemunhando. É nisso que nós devemos focar. Não seja enganado. O inimigo está fazendo da igreja uma igreja religiosa, está fazendo da igreja um circo, aonde há um monte de palhaços. Não se envolva, não beba do vinho da contenda e nem do vinho da religiosidade. Não perca tempo com isso. Leia o texto, medite no texto, cante, testemunhe. E é isso que vai nos encher do Espírito de Deus. É isso que vai fazer com que uma pessoa tenha o selo e os sinais do Espírito Santo. Quais são os sinais? O fruto do Espírito Santo é o amor. São as características de Deus. Não são dons. É fruto. E o fruto do Espírito, daquele que está cheio do fruto do aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem um fruto, que é o amor. Mas muitas vezes nós olhamos os dons. Se prega, se canta, se profetiza, se cai no espírito, se levanta, se ri. Não, nós temos que focar em beber do vinho do Espírito. Nós já sabemos como bebemos desse vinho, como somos cheios. E aquele que bebe desse vinho e está cheio e transborda e é batizado no Espírito e no fogo, ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Ele tem o fruto do Espírito. Mais do que dons, ele tem o fruto, que é o amor. Ele ama, ele intercede, ele clama pelo necessitado, ele socorre o necessitado. Ele está com as mãos na obra e ele não retira a sua mão da obra, porque ele sabe que retirar a mão da obra, isso não traz alegria ao Senhor. Pelo contrário, o Senhor não se alegra com aqueles que tiram a mão do arado. Não perca o foco. Não se distraia. Saiba o que nós temos que fazer, o que nós estamos fazendo. Não se distraia. Se possível, ele enganará até os escolhidos. Mas não se distraia, não seja enganado. Continue fazendo o que nós estamos fazendo. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos fazer a obra do Senhor. Salmos 88, um salmo também dos filhos de Coré, que fala de Jesus Cristo, o seu ministério, em especial sobre a sua morte e a sua ressurreição. Sobre aquele que veio para salvar o pecador, para levar os nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a obra da cruz.
Este é o evangelho do reino, que nós venhamos adorar o Senhor, sermos cheios, batizados, mergulhados nisso, e façamos a obra do Senhor. Salmos 88, 1. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. É Jesus Cristo clamando. Ele é o nosso intercessor. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele está orando e ele está clamando. Clamar significa falar em alta voz, significa pedir em alta voz. E falar em alta voz exige que você faça uma oração com a sua mente, com o seu coração, com todo o seu corpo, com toda a sua força. Não é uma oração relaxada, não é uma conversa qualquer, é um clamor, ele impõe força. Isso que é clamar. Nós temos que entrar nesse nível, entrar nesse lugar e clamar pelo necessitado. Empenhar força, abrir a boca, louvar, cantar, adorar, clamar ao Senhor, impor força, porque o reino é tomado à força, com esforço, com perseverança. Por isso que o Senhor diz a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, avance, conquiste território, estabeleça o meu reino. Foi o que o Senhor disse à sua igreja: avance, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos no caminho, nós não estamos passeando, nós estamos avançando, nós estamos marchando e clamamos. A nossa oração tem que ser um clamor, tem que ter força mental, tem que ter sentimento, emoção. Eu volto a repetir: coloque o seu coração nas coisas de Deus, senão o seu coração se perde. Senão o seu coração se engana com Mamon e as coisas desse mundo. Precisamos colocar força mental, força emocional, força física e clamar por salvação. Levar as boas novas, não ficar levando contenda, intriga. Esses dias o que mais as pessoas me perguntam é: o que você acha? Eu não acho nada, eu tenho a Bíblia e eu estou lendo os Salmos. E o único conselho que eu dou é: busque a Deus, não se meta no meio dessas coisas, porque dá um azar. Dá um azar se meter no meio dessas coisas. Todos aqueles que são inocentes e se envolvem com o vinho da contenda, se envolvem em divisões, rebeliões, o seu final é morte espiritual, é miséria e destruição. A palavra diz que 200 homens, na sua simplicidade, seguiram Absalão em uma divisão, em uma contenda, em uma rebelião no reino. E esses 200 homens, na sua inocência, seguiram e morreram no final. Não tem como você se envolver e beber do vinho da contenda sem se arrebentar. Não tem como você beber do vinho da religiosidade e não ser pisado e humilhado. Mas as pessoas bebem desse vinho. As pessoas adoram uma confusão, uma contenda, adoram uma rebelião. Foi desmascarado. As pessoas adoram essas coisas. Adoram essas coisas. Só que beber desse vinho vai destruir a sua vida e a sua casa. Beber desse vinho vai corromper e destruir muitas igrejas que se dizem Igreja de Jesus Cristo, mas Apocalipse chama elas de sinagogas de Satanás. Porque aonde tem o vinho da contenda e da religiosidade, aonde tem divisão, rebelião e escândalo, ali está Satanás com o seu trono. Não são igrejas de Deus,
Apocalipse diz: sinagogas de Satanás. Não beba desse vinho. Não dê a ninguém a beber desse vinho. Diga: olha, eu tenho uma conversa melhor, uma conversa diferente. Deus é amor para abençoar a sua casa. Saia dessa contenda, saia dessa confusão. Senhor Deus da minha salvação, diante de Ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a Tua face. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. A palavra diz que Deus ouve a oração. Mas em nenhum outro lugar você vai ler que Deus se inclina, que Deus se prostra para ouvir a oração, e essa oração que é feita na casa dele. Deus ouve a sua oração. Mas a oração que é feita neste lugar, a Bíblia diz que Deus se prostra, se inclina, se prostra, se ajoelha, inclina os ouvidos para ouvir a oração que você faz neste lugar. A oração que você fez hoje, que você chegou mais cedo, orou lá no final, orou aqui na frente, que nós oramos. Deus se ajoelhou, se prostrou e inclinou o seu ouvido para a sua oração, que é feita aqui. Ele trata a oração que é feita aqui de forma diferente. Há muitos montes, mas para Deus há alguns montes que são santos. E quando Deus queria falar com um profeta, se ele estava no monte errado, na autoridade errada, Deus falava: vai até tal monte, volta pelo caminho, sobe o monte, porque lá naquele monte eu falarei contigo. Há muitos montes, mas Deus tem alguns montes que são santos. Deus está em muitas habitações, mas a sua casa, Ele ouve a oração que é feita aqui. Por isso que é tão importante nós nos reunirmos aqui para orar. Por isso que é muito importante você chegar 10 minutos mais cedo, orar, estar nos lugares indicados, dobrar o seu joelho, porque há uma diferença na oração que é feita neste lugar. Há uma diferença na oração que é feita entre o alpendre e o altar, lá na porta e aqui na frente. A oração que é feita lá fora, Ele ouve e Ele responde de um jeito. A oração que é feita aqui dentro, Ele ouve e Ele responde de outro jeito. E aquela que é feita na porta e diante do altar, Ele responde de uma forma muito especial. Versículo 3: porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. É o dia em que Jesus foi traído e entregue aos inimigos. É o dia que ele está no jardim do Getsêmani. É um monte. Ele está naquele monte, naquele jardim, e ele está orando. O Pai ouve a oração. Ele está angustiado, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Versículo 4. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças. Por que que ele está sem forças? Porque ele tomou os nossos pecados. Ele tomou os seus pecados e os meus pecados. Ele que é santo, tomou os nossos pecados. E todo pecado gera angústia e cansaço. Você quer saber se há pecado na sua vida, na sua casa? Você quer saber se há uma maldição, um espírito familiar? Se há angústia e se há cansaço, pode ter certeza que há pecado, e onde há pecado, há demônios. Quando ele toma os nossos pecados, essas são as características. E são as características de muitas pessoas que por anos e anos não trocam um fardo com o Senhor e não entregam o seu pecado e nem a sua dor.
Continua carregando o seu fardo pesado. Continua carregando a sua angústia. Continua carregando as suas dores e enfermidades. Estou contado como aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças. Versículo 5. Livre entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, na quais te não lembras mais, e estão cortados da tua mão. Pessoas que já tinham falecido, pessoas que foram mortas, que já não são mais contadas, que estão no abismo. Versículo 6. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Nós sabemos que antes de Jesus ressuscitar, havia o seio de Abraão e o abismo. Havia o seio de Abraão, o lugar de tormenta e o abismo. E Jesus morre e ele passa por esses lugares. Ele passa como uma testemunha de misericórdia no seio de Abraão para aqueles que creem no Senhor e entregaram a sua vida. Ele chega passando pelo seio de Abraão, ele chega no lugar de tormenta e por último no abismo. Ele é a testemunha de misericórdia, ele é a mensagem da vitória. Ele foi às profundezas e venceu a morte. 6. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas de ira, de furor. Porque Deus, Ele é um Deus justo. E Ele cumpre toda a justiça. E Ele puniu o pecado e pagou o salário do pecado em Jesus Cristo, que morreu por causa do nosso pecado e ressuscitou pelo poder do Pai. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. Foi afastado da sua mãe, foi afastado daqueles que foram fiéis, foi afastado do seu amigo e discípulo do amor João, foi afastado e foi levado à profundeza. 9. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Aqui é um retrato daquele que foi crucificado em nosso lugar, que passou pelo seio de Abraão, que passou pelo lugar de tormenta e estava no mais profundo do abismo. E ali ele clamando naquele dia, estendendo a sua mão, para que o Pai, o justo juiz, o socorresse e respondesse a sua oração. 10. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Não, nós sabemos que só os vivos podem fazer isso. E ele está dizendo, me ressuscita para que eu possa te glorificar e o Senhor me devolver a minha glória. A glória que eu tenho desde o começo, mas que ele abriu mão da glória, do trono e se esvaziou e se fez homem, servo e maldito, pendurado no madeiro. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Não, nós precisamos nascer de novo, ressuscitar em Cristo Jesus. Precisamos vencer a morte, nos levantarmos como governadores, para que o Senhor seja glorificado. Com uma vida em que carregamos um fardo, em que estamos angustiados e cansados, e temos uma vida miserável, Deus não será glorificado.
Deus não será glorificado em um pecador, em alguém miserável, em uma igreja derrotada. O Senhor é glorificado na vitória, naquele que venceu a morte. 12. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Ou seja, seio de Abraão, o lugar de tormenta e no abismo. Todos ouvirão a pregação e verão a palavra, o Logos. 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes tenho estado à morte, desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodearam todo dia como água. Eles juntos me sitiaram. Desviastes para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Se coloque de pé. Há muitas pessoas que ainda estão na sombra da morte. E nós, que nascemos de novo, e que estamos crescendo de novo, que trocamos o nosso fardo com o Senhor, e que seguimos os seus passos, que somos discípulos do Senhor, que fomos enviados a fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos luz e sal para este mundo e essa terra, e todos aqueles que estão assentados na sombra da morte vão ver a luz, serão salvos. Você é luz, você é sal. Está na hora de nós clamarmos em alta voz, está na hora de nós determinarmos, clamarmos, buscarmos e dizermos: vai ter salvação. Há esperança, enquanto há vida há esperança. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele muda a situação de uma família. O Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Você veio a este lugar clamar? Diga ao Senhor: ouve a minha oração.